Vamos lá. Boa noite, pessoal. Então, agora a gente vai entrar na parte final do componente, tá? Falar da parte de zoologia. E algumas semanas atrás, eu tinha passado uma atividade, né? Tinha dado uma orientação para vocês. Não era uma atividade que precisaria ser entregue já, mas era uma orientação para vocês começarem a observar, tirar fotos e registrar de uma maneira geral alguns animais do cotidiano de vocês, uma passeada na praia, uma visita à fazenda, enfim, animais que sejam do contato, para que agora na parte da aula a gente consiga ir fazendo um pouquinho assim essa relação. E a gente vai discutir os grupos, vai discutir os filos, vamos falar de evolução dos grupos, vamos falar de morfologia, de características gerais. Só que ao mesmo tempo eu quero fazer esse link com o material que vocês têm contato, né? Então, porque não adianta nada falar aqui de uma planária, um equinodermo, mostrar fotos, sendo que é um animal que vocês nunca viram na vida. Então, com esses exemplos de vocês, né, a gente consegue assimilar e trazer isso para uma realidade um pouco mais próxima. A gente falar do material de vocês e da parte teórica aqui, tá? Então, para começar a aula, eu queria saber se vocês conseguiram ou estão conseguindo fazer esses registros. Como que está sendo? Todo mundo viu a orientação, a tarefinha? Bom, gato, cachorro só todo mundo sabe, né? Mas vamos lá, além dos gatos e cachorros. Eu consegui fotografar alguns, principalmente invertebrado, eu acho. Marcelo, se você puder repetir, travou meu áudio na hora que você falou. Não sei, talvez seja o meu microfone. Tá me ouvindo bem agora? Tô te ouvindo. Não, é porque eu fotografei alguns invertebrados, eu acho. Basicamente os besouros, mariposa, Ah, certo. amiguinhos, afídeos. Os melhores, né? Massa. Legal. Não é querendo puxar saco, não, mas é porque realmente invertebrado não dá. Não, eu concordo com você, os artrópodes são os melhores. Beleza, então, ó, a gente vai começar a falar hoje de alguns grupos, e aí, então, eu quero que, assim, a gente tente fazer uma relação com o material que vocês estão vendo, né, e com o que vocês podem coletar não, né, com o que vocês podem registrar daqui para frente também, porque isso vai ser parte do nosso trabalho final. Então, o Kevin, por exemplo, que tirou foto de cachorro e gato, se você tem cachorro ou gato, Kevin, já procura eles aí, tira foto dos carrapatinhos deles, da pulga, foto dos bichos que você está encontrando, porque a gente vai trabalhar a gente vai precisar de uma quantidade um pouquinho maior de informações, de registros, tá? Então, continuem nessa jornada aí dos registros. Então, vamos lá. Pessoal, todo mundo está vendo minha tela, né? Deixa eu compartilhar aqui. Antes que eu me esqueça, semana que vem é feriado na quinta, ok? Então já estava previsto que a aula está suspensa. Eu vou passar uma atividade programada para vocês, ok? Então, na próxima quinta-feira a gente não tem encontro síncrono, certo? Só para vocês não ficarem esperando.
Beleza, gente, vamos lá. E a hora que vocês veem uma árvore filogenética dessa, tá? Vamos começar a falar assim da diversidade zoológica. Tem alguns nomes que devem parecer um pouquinho estranhos para você, né? Para vocês. Aqui estão registrados todos os filos animais conhecidos atualmente, tá? Então, a gente já falou um pouquinho da organização, da classificação zoológica na nossa primeira aula, né? Falamos de espécie, gênero, família, ordem, classe e filo. Tem algumas subdivisões, né? Subclasse, superordem, mas essas são as principais. Aqui a gente está falando na categoria de filo, tá? Cada ramo terminal é um filo diferente. E a gente tem o reino dos animais, tá? Que é o reino Metazoa. Beleza? Só fazer um ajuste aqui. Então, como que a gente consegue interpretar uma árvore filogenética dessa? A gente consegue ver grupos que são irmãos, grupos mais próximos, tá? Então, por exemplo, ó, aqui a gente consegue ver que Hemicordata é um grupo irmão de Equinodermata. E eles compartilham um ancestral comum ambulacrária. Então, a hora que a gente começa a fazer essa ligação aqui, ó, a gente vê o grau de parentesco. Então, esse ramo aqui está ligado com esse outro ramo. Certo? Ó. Então, todos eles têm um ancestral comum. Cada tracinho desse, a gente fala que é um evento de cladogênese. É quando o ancestral comum dá origem a duas linhagens distintas. Tá? Então, quanto mais próximos, mais aparentados são esses filos. Ok? Não quer dizer que, ó, por exemplo, a Nélida é um grupo irmão de Cicliófora. Não, eles estão lado a lado aqui, ó, mas a Nélida está ligado com esse outro ramo, tá? E o Ciliófora está com Entoprocta. Tudo bem? Então aqui a gente consegue ver esses relacionamentos. A gente vai traçando, ver quem é parente de quem, tá? E eu já comentei também na nossa primeira aula, estou retomando alguns conceitos, a diferença entre a gente falar que um grupo é mais evoluído que o outro, certo? Vocês entendem esse conceito aqui? Vocês conseguem me indicar qual que seria o grupo mais evoluído aqui dentro? Ou quais os problemas de falar um grupo mais evoluído que o outro? Eu acredito que não seja possível, né, falar que um grupo é mais evoluído que o outro, né, que cada espécie, cada filo, né, se comporta da maneira que é conveniente de acordo com o sistema natural que ele está inserido, né, na dinâmica. Ótimo. Então, aquela é um pouquinho para a gente quebrar esse paradigma de que a gente, assim, de forma geral, as pessoas veem evolução, as pessoas falam muito de evolução pensando naquela imagem, um macaquinho, né? E aí ele vai ficando de pé até virar um homem. Então, como se a evolução fosse finalista, sai de um macaco para o homem, sai de uma bactéria para o macaco para o homem. Isso aqui é um conceito completamente equivocado, tá, gente? Se a gente está vendo todos esses grupos aqui, todos esses filos,
Ó, a gente tem, por exemplo, os poríferos, as esponjas, né? Eles são animais relativamente simples, com uma estrutura corporal mais simples do que aquela de um artrópode, tá? Mas a gente não pode falar que um animal é mais evoluído que o outro, certo? Artrópoda é um grupo mais derivado, certo? Mas ele, porque justamente ele tem características compartilhadas com muitos outros grupos, tá? Mas não necessariamente ele é mais evoluído que outro grupo. O mesmo quando a gente pensa do ser humano, né? Ou dos vertebrados. Então, ó, os seres humanos estão aqui dentro. Craniata, né? Então, craniata envolve todos os organismos que têm crânio, começando de peixe. Então, peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, todo mundo é craniata, ok? Então, assim, daria para a gente ficar uma aula inteira só falando dessa árvore filogenética aqui, dos graus de parentesco entre todos eles. Então, ó, sem a gente pensar muito, a gente consegue ver quais são alguns grupos próximos de craniata, né? Quem são nossos parentes não vertebrados, não craniados. Ó, a gente consegue ver que Urocordata é o grupo irmão. Urocordata, se vocês quiserem dar uma pesquisadinha na internet, eles são chamados também de assídeas. São uns bichinhos que ficam junto em recifes de corais, tá? O mais conhecido daqui são os equinodermata, que são as estrelas do mar. Então, por exemplo, ó, os seres humanos, os craniados, os vertebrados de forma geral, eles têm um parente mais próximo com as estrelas do mar do que com alguns outros invertebrados, ó. Por exemplo, moluscos, anelídeos, artrópodes, todos eles estão num outro ramo completamente diferente. Certo? Boa noite, Simone. Boa noite, Noêmia, Rosângela, que entraram agora, né? Um pouquinho antes. Então, todos eles tiveram um surgimento assim, todos eles que eu digo. A grande parte dos filos animais tiveram surgimento aqui no Cambriano. Cada pontinho aqui é o registro fóssil de um filo. Então, a maior parte dos filos animais surgiram aqui perto de 530, 540 milhões de anos atrás. Certo? É um longo tempo, né? Então, 540 milhões de anos atrás, os primeiros ancestrais desses organismos. Okay? Não quer dizer que 500 milhões de anos atrás tinha uma aranha exatamente como a gente encontra hoje em dia. Isso não existe. Mas organismos que deram origem às aranhas, que eram ancestrais de animais viventes até hoje. Tá? Então, para a gente dar início e falar do nosso primeiro grupinho, hoje a gente vai começar falando de porífera e vamos até anelídeos. Tá? Então, para vocês se situarem, a gente vai começar a falar a partir de um grau de complexidade. Então, a gente vai falar aqui, ó, porífero, quinidária. A gente vai pular esse grupo, e a gente vai falar deles na nossa última aula. Anélida, molusca e plateumintes. Plateumintes e tá faltando aqui nemátoda também. Não,
desculpem. Esses daqui. Tá? São os grupinhos que a gente vai abordar hoje. Beleza, gente. Então, como eu tinha perguntado para vocês lá no comecinho da aula, dentre esse material que vocês estão tirando fotos, estão registrando, alguém acha que deve ter tirado foto de algum porífero? Ou alguém conhece algum porífero? Já viu? Sabe que animal que é esse? Onde que ele vive? Nada? Bom, então, onde que a gente conseguiria encontrar os poríferos? Se a gente for lá em Coroa Vermelha, tá? Naquela área que tem perto da cruz, né, que é a maré baixa, e tem um costão rochoso, a hora que a gente vai lá e a gente começa a revirar algumas rochas, a gente vê partes de corais, tá? Junto desses corais tem poríferos crescendo ao lado, tá? Os corais não são poríferos, tá, gente? Mas, por exemplo, a gente encontra alguns mais marronzinhos, mais esverdeados, tá? E parece que eles crescem meio que junto. A gente consegue ver. Eles são meio amorfos. Mas é mais ou menos isso daqui que a gente vai ver crescendo. Em várias partes lá no Recife de Fora a gente encontra, mas lá naquela parte de Coroa Vermelha, quando a maré baixa, a gente consegue ver vários exemplares também. Então, os poríferos representam alguns dos animais mais simples que existem, certo? Cadê a cabeça? O corpo? Eles não apresentam, assim, primeiro, simetria bilateral, eles são animais assimétricos. A gente não consegue ver lado direito, lado esquerdo, superfície dorsal, superfície ventral, não existe, tá? Eles vão crescendo e o que a gente consegue compreender desses animais, ou melhor, algumas das características mais importantes é que eles são animais multicelulares, tá? Ou seja, eles são formados por muitas células e eles não formam um tecido verdadeiro. Então, essas células, elas se organizam para fazer funções específicas. Então, as células são diferenciadas. Então, tem célula especializada para capturar alimento, tem célula especializada para transportar esse alimento, para fazer a excreção, para fazer a captura de oxigênio, tá? Diferentemente de outros animais que, por exemplo, têm tecidos e têm órgãos específicos para cada tipo de função, tá? Pessoal, eu estou indo muito rápido, vocês estão conseguindo me acompanhar? Me falam assim para a gente poder ter uma ideia, para saber o ritmo de conduzir a aula, tá? E me interrompam. Podem ligar o microfone, podem falar. Então, dentre as características mais importantes dos poríferos, essa daqui. Eles são animais que variam de poucos milímetros até alguns metros. Eles não têm um formato definido. Eles são filtradores e eles não formam tecidos verdadeiros, certo? Então, como que eles se alimentam? Aqui dentro, ó, a gente consegue ver alguns furinhos, né? Justamente vem o nome daí do grupo, poros. Ele é formado por diversos poros, então poríferos. A água faz esse caminho aqui, ó. Ela entra por poros aqui na parede externa, tá? Por diversos poros, cai aqui dentro desse tubo e sai aqui para cima, aqui por cima.
Então, aqui dentro, ó, em cada cavidadezinha dessa, tem um conjunto de células chamados coanócitos. Esses coanócitos, eles têm flagelos, e esses flagelinhos, eles ficam batendo, ficam se movimentando, como se fosse um rabinho, tá? E o movimento desses flagelos movimenta a água para dentro do porífero e para fora depois. E esse movimento da água de dentro para fora, ela traz partícula orgânica. Então é como se tivesse uma rede dentro desses poros. Essas redes, elas filtram o alimento, né, a matéria orgânica, e deixam a água passar, certo? Então vem células fagocitar esse alimento que fica aqui, preso. Então entra pelos ósteos, pelos poros, e a água sai pelo ósculo. Ósculo é a abertura aqui. Ó, então eu falei do coanócito. Isso daqui é um coanócito. Ó, a estrutura dele. Tá? Então esses coanócitos, eles ficam aqui na parede corporal do porífero, os flagelos dele batendo. Então o batimento desses flagelos gera uma corrente de água para cá. Então conforme a água sai, mais água é absorvida. Então essa movimentação de água é importante para a alimentação do porífero. Tá? Ele, ó, aqui pelos canaizinhos, ó, o ósteo é um canal por onde vai entrar a água. Os conócitos batem o flagelo, essa água fica circulando por aqui. E nessa parede celular tem amebócitos. Esses amebócitos, eles fazem fagocitose de como se fosse um sistema de defesa. Tá? Tem espículas, como se fosse um esqueleto, né, o sistema esquelético. Pinacócitos, que são células epiteliais afinadinhas. Aqui, ó, pinacócitos. Os conócitos que a gente falou e amebócitos. Então, esses tipos celulares fazem grande parte das funções do porífero. Ao invés dele funcionar através de órgãos e tecidos, tem células especializadas para diversas funções. Ok? Deu para entender mais ou menos como é um porífero, funcionamento? Então, os poríferos, eles não conseguem se alimentar de outra forma que não seja filtração. Tá? E aqui tem alguns tipos de poríferos diferentes, onde eles vão variar de acordo com o tamanho, de acordo com a forma, e recebem nomes diferentes. Tá? Asconoide, ciconoide, leuconoide. Esses nomes, eles variam de acordo com o grau de complexidade do sistema. Beleza? Bom, galera, como eu disse, a gente vai dar uma passada assim, bem geral sobre diversos filos. Né? Então, falando daquele grupinho que é mais simples, vamos falar agora de quinidário. Então, o que eles têm em comum? Poríferos com quinidários. Eu acho que vocês conhecem algumas dessas espécies aqui que eu estou mostrando, né? E aí? Bom, primeiro de tudo, são animais marinhos, né? Aposto que a grande maioria de vocês já levou uma queimada de água-viva, né? Quando entrou no mar. Então,
Vocês podem até nunca ter visto uma água viva na vida, mas às vezes já até sentiram a queimada dela. Então, a queimada é pelos tentáculos, né? Esses pequenos tentáculos aqui. Bom, então, os quinidários, eles têm uma diversidade relativamente grande. Então, eles envolvem as águas vivas, né? Por exemplo, aqui, aqui, aqui. As caravelas portuguesas. Então, a caravela portuguesa é uma colônia, não é um único organismo, tá? Ela é composta por diversos organismos diferentes, com funções diferentes. Então, ela é uma colônia flutuante, tá? Além deles, os quinidários envolvem também as anêmonas. Quem já assistiu Procurando Nemo sabe muito bem o que é uma anêmona, né? Hidrozoários, que são, assim, quinidários milimétricos, e eles são encontrados em praticamente todos os locais, só que eles são fixos, então a gente não consegue ver eles a olho nu. Na verdade, a gente até vê, só que eles são muito pequenininhos. A gente consegue encontrar eles em concha de molusco, em tablado, em casco de navio, em recifes de corais, certo? Então, além de todos esses aqui que eu estou mostrando para vocês, os próprios corais também são quinidários. Então, são quinidários que secretam carbonato de cálcio, CaCO3. Então, eles secretam a estrutura e, através de um mutualismo com algas, eles conseguem ir crescendo e sobrevivem nesse tipo de ambiente. Então, os corais, eles são da família Anthozoa, são antozoários, que estão aqui dentro dos quinidários. Então, os quinidários envolvem organismos sésseis, que são organismos fixos, por exemplo, os corais, as anêmonas, e organismos livre-natantes, como é o caso das medusas, que então já tem características importantes para vocês lembrarem, tá? Eles podem ser sésseis, livres natantes. Aqui a gente já tem formação de tecido verdadeiro. Então eles apresentam 2 tecidos germinativos, que é a endoderme e a ectoderme. Então a gente fala que eles são diblásticos, ok? Enquanto que os poríferos não apresentam tecidos, tá? E uma outra coisa interessante é a chamada alternância de gerações. Então, por exemplo, alguns hidrozoários, eles têm tanto a fase séssil, a fase de pólipo, como a fase de medusa. Então, aqui, a gente está vendo as fases de medusa, tá? Que é o que a gente chama de água viva. A fase de pólipo é isso daqui, essa fase séssil. Aqui, por exemplo. Então, um mesmo organismo, ele se desenvolve, tá? Ele vai passar tanto pela fase fixa, aderida ao substrato, como pela fase de medusa. Ok? E aí todo mundo conhece das algas vivas a questão delas queimarem, né? A sensação de urticância. Isso se dá por conta dos nematocistos.
tá? Um nematocisto é isso daqui, ó. O nematocisto ele está dentro dos quinidoblastos. Então, aqui nos tentáculos, tá, das águas-vivas, eles são cheios desse tipo celular. Então, ao entrar em contato com uma presa, ao entrar em contato com um outro ser vivo, esse quinidoblasto dispara. Ele é liberado aqui dentro desse saquinho, tá? E a hora que ele é liberado, ele tem um filamento urticante e espinhos também, para aderir à pele. Ok? Então, daí que vem a sensação de queimadura, de urticância, quando a gente entra em contato com uma água viva. Então, acaba sendo tanto um mecanismo de defesa, como um mecanismo de captura de presa. Porque peixes e outros pequenos invertebrados acabam ficando paralisados com o veneno do nematocisto. Beleza? Posso seguir, gente? Tá tranquilo? Estão acompanhando? Aqui a gente tem uma anêmona. E aqui a gente está vendo a fase de pólipo e a fase de medusa. Como eles são diblásticos, né? Eles apresentam a ectoderme e a gastroderme. A mesogleia é tipo um tecido conjuntivo, aquele tecidinho que vai dar uma sensação de colágeno, né? Quando a gente encontra aquela água viva morta na praia, quem já teve a curiosidade de encostar nela, vê que ela é meio gelatinosa. Então, é essa substância aqui, a mesogleia, que dá essa textura. Ok? Gente, vocês não estão perguntando nada, eu estou seguindo com a aula. Tudo bem? Beleza. Então, o que a gente estava vendo? Corais, né? Estão dentro dos quinidários. A gente estava vendo hidrozoários, águas-vivas, pólipos, medusas, todo mundo é quinidário. A hora que a gente vê um quinidário, em alguns casos eles têm simetria pentarradial, tá? Mas muitos deles não são simétricos. Então, a gente não pode afirmar que todos os quinidários apresentam simetria pentarradial, né? Porque a maioria deles é assimétrica. Então, a gente está falando de poríferos e quinidários que ou têm uma assimetria ou são pentarradiais, tá? Agora, a gente vai começar a falar de animais bilaterais. Animais que a gente olha, a gente consegue ver um lado direito e um lado esquerdo, relativamente simétricos. A gente olha um gato, um cachorro, a gente vê que tem dois lados parecidos. A gente olha um inseto, né? A gente vê o lado esquerdo e o lado direito. A gente consegue ver o lado ventral e o lado dorsal. Então, a bilateralidade indica justamente isso, animais que são simétricos. E se a gente for puxar na cabeça, praticamente assim, 95% dos animais que vocês falarem para mim agora são animais bilaterais. Tá? Então, grande parte dos animais que a gente conhece, eles têm essa simetria bilateral.
beleza? E isso é uma característica compartilhada por diversos grupos. A bilateralidade é uma característica ancestral, basal dentro de alguns grupinhos. Se a gente voltar aqui para aquela filogenia, ó, bilatéria, tá aqui. A partir desse ancestral aqui, ó, todos os demais passaram a ser bilaterais. Então, eu posso afirmar que a bilateralidade surgiu aqui. A partir daqui, todo mundo é bilateral. Ou seja, quem que não é bilateral? Vamos marcar aqui no quadro. Quem está aqui para trás, ó. Então, quinidária não é bilateral. Porífera não é. Placozoa, quitenófora. Esses 4 não são bilaterais. Daí para frente, ó, todo mundo é. Ok? Qual que é a vantagem de um animal ser bilateral? O que vocês... Tem alguma vantagem evolutiva nisso? Quando a gente fala de um animal ter 2 lados, além de ele ter 2 lados, o que a simetria também traz de característica, traz de vantagem, evolutivamente falando? Campo de visão, talvez? Em que sentido? É porque não sei se todos eles têm olhos, mas. É porque daí dá pra. Você amplia, né, o campo de visão. Tipo, ver o que tá em cima, o que tá embaixo. Tem uma noção melhor disso, eu Tá, acho. Mas nem faz todos aí têm sentido. olhos, né? Muitos deles não vão ter olhos, mas se eles não têm olhos, eles vão ter alguns órgãos sensoriais, tá? Então, quando a gente pensa em um animal bilateral, a gente está pensando em cima, embaixo, direito, esquerdo e também frente e trás. Porção anterior e porção posterior. Vamos pensar um anelídeo, né? Tem o lado direito, lado esquerdo, tem a porção ventral, né? A porção dorsal, é difícil fazer em 3D aqui para vocês, né? E, além disso, ele tem a porção anterior e a porção posterior. Quando a gente pensa um animal na parte anterior dele, a parte da frente, o que vem à cabeça de vocês? Que órgãos estão associados à parte anterior? Ou que estruturas? Ah, tá. Tipo, alimentação e excreção, né? Tem a ver com isso, eu acho. Você tem Então, boca na frente, isso aparelho, né, vai, pra comer. vai ter uma boca, tem órgãos sensoriais, pode ser olhos, pode ser antenas. Associado a esses órgãos sensoriais, vai ter um cérebro. Ou gânglios nervosos para processar essas informações, né? Um cordão nervoso que vai carregar esses neurônios, a boca, né? Geralmente a boca está na parte anterior. Algum animal tem a boca na parte posterior? Não é muito comum, né? Se a gente pensa assim, de uma borboleta até um leão, né? Talvez a boca pode ter posições um pouquinho diferentes, ser voltado para trás, para frente, mas enfim, a abertura oral está na região anterior do corpo e a abertura anal está na região mediana para posterior, bem como órgãos
reprodutivos, né? E órgãos excretores. Então, a bilateralidade, ela traz, assim, uma direção, uma diferenciação corporal. Aquilo que vai chegar primeiro no ambiente novo. Se o animal está andando para frente, andando numa direção, ele tem que o quê? Ele tem que sentir, ele tem que tatear, ele tem que olhar, ele tem que sentir estímulo químico de onde ele está, para onde ele está indo. Porque pode ser que ele está indo para um ambiente que está muito quente, muito frio, muito seco, muito molhado. Então ele tem que saber para onde ele está indo. Por isso, órgãos sensoriais na parte anterior, frente. Todos os animais que vocês pensarem, os órgãos sensoriais, ou a grande parte deles, está na região anterior, da frente. Região posterior, geralmente associada com excreção e reprodução. Tá? Então, a bilateralidade traz essa vantagem evolutiva. Tem um direcionamento, uma especialização das partes do corpo. Uma água viva, a gente não consegue ter uma orientação onde é a frente dela, onde é atrás. Não tem. Ela tem uma superfície aboral, que é o guarda-chuva dela, e uma superfície oral, que é a região da boca. Tá? Só isso, mas ela não tem olhos, ela não tem características específicas que direcionam lado esquerdo, direito, frente e trás. Inexiste. Tá? Isso, exatamente, Danilo. Tem a ver com a característica adaptativa. Né? Então, tem uma vantagem evolutiva nos animais que têm essa diferenciação. Por isso que a bilateralidade é uma característica presente em diversos organismos. Tá? É algo assim muito simples, só que a gente de uma importância evolutiva muito grande. Chamar um animal de falar que ele tem um lado da frente, um lado de trás, um lado de cima, um lado de baixo, um lado esquerdo e um lado direito. Isso é importante. Tá? Então, junto com a bilateralidade, apareceu outra coisa, que é o 3 tecidos germinativos. Tá? Enquanto quinidária tinha apenas dois tecidos, todos os animais bilaterais apresentam 3. Tá? Quinidário apresentava ectoderma e endoderma. Agora, um novo tecido germinativo é a mesoderma. Tá? A gente apresenta mesoderme, peixes, artrópodes, anelídeos, todo mundo tem endoderme, mesoderme e ectoderme, mesoderme e endoderme. Tá? É o seguinte, aqui a gente consegue ver os tipos de tecidos formados por cada um desses folhetos germinativos, né? Então, tecidos do tubo neural, formados a partir de células ectodérmicas, epitélio, pele, anexos cutâneos, tudo é ectoderme. Então, os animais mais simples, por exemplo, o quinidário, apresenta ectoderme e endoderme. Então, ele pode ter tecidos formados a partir dessas características. Então, ele vai ter tecidos do sistema digestivo, né? Do sistema respiratório, parte do sistema excretor, sistema nervoso, epiderme. Beleza. O que ela não apresenta?
ela não apresenta músculo verdadeiro, ó. Ela não apresenta tecidos que formariam rins, gônadas, sistema urogenital, ela não apresenta sangue, medula óssea. Essas características vão estar presentes a partir de animais que têm mesoderme. Tá? Então, todos os bilaterais compartilham essas características que eu estou mostrando aqui para vocês, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho de animais protostomados hoje. Então, todos os protostomados são bilaterais, vocês já sabem o que é, eles são triblásticos, que agora vocês sabem o que é também. Tri vem de três, são três tecidos: endoderme, ectoderme e mesoderme. Tá? Eles têm uma orientação dorso-ventral, tem uma polarização antero-posterior, cefalização e excreção por nefrídeos. Todos os protostomados têm essas características aqui, são importantes. Ok? Então, a gente vai falar agora, né? Ó, a gente comentou aqui de quinidária, de porífera, e a gente percebeu que aqui, ó, nessa ramificação, é o surgimento dos bilaterais. Bilatéria. Tá? Então vamos começar pelos bilaterais, pelo um grupinho assim bem simpático, que são os plateumintes. Se alguém já teve esquistossomose, tênia, se alguém já viu uma planária, se alguém já viu uma planária terrestre, a gente costuma encontrar dessas planárias terrestres aqui, elas são meio laranjinhas, inclusive na UFSB. Então, vocês já viram algum plateuminte na vida. Tá? Qual que é uma das características principais? Tá? Dentre tantas características dos grupos, eu estou falando algumas principais deles. Uma característica importante é que eles são animais achatados. Dorsoventralmente. Então, eles são achatadinhos, eles não são cilíndricos. Tá? Diferente de anelídeos, diferente de nematóides, os plateumintes são achatados. Eles são achatados porque eles não têm celoma. O celoma está ausente. O celoma, ele funciona como uma forma de um tecido de preenchimento, né? É uma cavidade no corpo do animal. Então, é uma cavidade que pode estar preenchida por líquidos que mantêm o animal mais túrgido. Okay? Então, como ele não tem essa cavidade dentro, o que acontece? Ele fica murchinho, basicamente. Então, as planárias têm uma capacidade de regeneração muito grande, né, como o Kevin está colocando aí. Tem vários experimentos que cortam a cabeça da planária, que cortam parte da cauda, cortam o bicho no meio, e se eles estiverem num ambiente assim que não está muito contaminado, esse animal consegue se regenerar. Né? Isso se deve à capacidade de células totipotentes, células regenerativas. E outra característica importante
dos plateumintes é que eles têm um sistema digestório incompleto, ou seja, eles não apresentam boca e ânus, por exemplo. Eles apresentam apenas uma abertura aqui, uma única abertura digestória, que é por onde eles se alimentam. O alimento vai ser digerido, processado e absorvido, e pela mesma abertura, ele excreta também o restante do alimento. Tá? E aí eles podem ser de vida livre ou têm organismos parasitas também, né? Inclusive parasitas humanos. Então, existem plateumintes aquáticos, bem coloridos, né? Diferente de lesma do mar, tá, gente? A gente pode perceber, olha, eles são bem achatadinhos. Aqui a planária. Quase todo mundo já viu um desenho, um esquema de uma planária. Então, além deles não apresentarem sistema digestório completo, eles também não têm células especializadas para respiração. As trocas gasosas se dão pela epiderme, pela cutícula. Tá? E outro ponto importante é que eles são hermafroditas. Eles apresentam gônadas do sexo masculino e feminino. Um único organismo pode produzir espermatozoide e óvulo. Então, na reprodução, na fecundação deles, o que acontece? Uma planária se junta com a outra. E trocam material genético. Trocam esperma, na verdade. Uma planária deposita o esperma sobre a outra. Tá? Dessa forma, tem uma fecundação cruzada. Então, ambas as planárias saem grávidas do encontro. Tá? Então, são organismos hermafroditas. E todos eles que eu estava comentando aqui, eles são de vida livre, certo? Os Turbellaria é um grupinho de plateuminte de vida livre. Tá? Agora a gente vai falar de Neodermata, que são os plateumintes parasitas. Né? Eles recebem esse nome porque a epiderme deles tem uma capacidade de absorver nutrientes, certo? Além disso, apresentam ganchos ventosos para se prender ao hospedeiro, uma capacidade reprodutiva muito grande, e a epiderme, né, como eu comentei, que tem uma capacidade de absorver nutrientes. Então, eles apresentam um sistema digestório ausente, eles não têm sistema digestório, eles absorvem os nutrientes pela epiderme. Tá? Aqui a gente tem alguns exemplos de parasitas, inclusive de humanos. Esquistossoma sone, né, causadora da esquistossomose, que é a doença transmitida pelo caramujo, né, ambiente aquático, facíola hepática, aqui, e a Taenia solium e a Taenia saginata, né, a tênia de boi e a tênia do porco. São parasitas intestinais. Eu não vou falar do ciclo delas hoje, tá? Porque não convém, assim, é muito complexo para o tempo de aula que a gente tem aqui. Pessoal, então, ó, a cada grupinho que eu falo, eu dou essa paradinha para a gente retomar, para a gente discutir, para vocês perguntarem. Tá complexo?
pouquinho difícil, né? Assim, eu acho que não tá exatamente complexo, mas é sempre muita coisa nesse componente. Daí não dá nem para ter não dá tempo de ter dúvida. Gente, então, pode falar. Vai ter bastante informação mesmo. Então. Eu estou tentando, assim, simplificar um pouquinho mais, trazer um pouco, de uma forma um pouco mais light, só que ó, a gente tem uma quantidade muito grande de filos para ver. Eu já sugeri para a gente, para esse componente ser completamente reformulado, para vocês terem um componente só de botânica, um só de zoologia, um só de microbiologia, tá? Mas, enfim, é uma pincelada, assim, em tudo. Então, a gente acaba passando, né? Professor, uma dúvida que o senhor estava falando do caramujo. Esse caramujo é o que a gente Sim. encontra no quintal, aquele com a casca? Tá. Não é. Não é ele, tá? É o Bionfalaria, o caramujinho que transmite. Ele é um caramujo aquático. Ele é um caramujo que a gente encontra em beira de lago, dentro de lago também, tá? Esse caramujo que a gente vê, principalmente nessa época do ano que está chovendo um pouco mais, é o caramujo africano. Ele é uma espécie exótica introduzida no Brasil, tá? Ele não transmite a esquistossomose. Ele pode carregar um nematóide, só que assim, não é muito comum a transmissão para humanos, tá? Então, assim, ele não causa ele não é vetor de doença, a princípio, tá? Ele pode, assim, acidentalmente, em alguns casos, até transmitir, mas não a esquistossomose, tá? O que vocês fazem quando vocês encontram esses caramujos no quintal? Quando aparecia aqui, eu jogava sal em cima. E jogava no saco e ia pro lixo. Eu também Tá. jogava sal, professor. Ai, gente, tadinho. Vamos lá então. O caramujo africano é uma espécie invasora, tá? A gente pode sacrificar ele porque ele tem se tornado praga, então ele tem até mesmo competido com espécies locais de outros caramujos e lesmas, e ele é um problema, de fato. Então a gente pode, quando a gente encontra, realmente recomendável a gente sacrificar, tá? Só que aí, jogar sal não é adequado, né? Porque apesar de ser uma espécie invasora e tudo mais, causar problemas, todo animal que a gente tem que ter respeito, né? Então, eu sei que vocês sacrificam da forma com que vocês ouviram falar. Vamos jogar sal para matar. Realmente mata o bicho desidratado, só que é uma morte que é lenta. Se causa dor ou não, é difícil a gente falar alguma coisa, tá? Mas não é um método de sacrifício adequado. Como que seria a forma mais adequada? Dar uma paulada no bicho, tá? Por mais cruel que soe, se a gente matar o bicho numa paulada, é verdade, Kevin, é meio estranho, mas pá, deu uma pauladinha no bicho, o bicho morreu. Pronto. Se você joga sal, o bicho vai ficar lá agonizando por horas. Vai estar perdendo todos os líquidos do corpo dele, tá? Então, é assim, ele não consegue fazer um controle osmótico muito efetivo, certo? Então, por isso que a gente encontra ele em ambiente úmido,
porque ele perde água para o ambiente, é igual sapo, perereca. Então, se a gente joga sal nele, é como se a gente tivesse sem a nossa pele e colocasse um monte de sal em cima dela. As células vão desidratar, vão secar, vão morrer, vão necrosar de uma forma lenta. Então, a paulada no bicho é a forma mais humana, menos problemática de matar o bichinho, tá? E aí, quando faz isso, põe num saquinho, põe no lixo, ou enterra, e de preferência põe cal em cima, joga um pouquinho de cal, tá? Professor, Oi. eu já ouvi um caso, né, de uma menina que ela é daqui do meu bairro, que ela disse que ela pegou uma bactéria. Ela falou que quando criança ela tinha costume de ficar pisando na casca dele, descalça, e aí ela contraiu uma bactéria. Então, os pés dela, ela teve que passar por um tratamento que os pés dela, ela era todos rachados, assim. Então, qualquer animal, na verdade, eles carregam consigo micro-organismos diversos, tá? Então, quando dentro da casca, junto com esses caramujos, tem micro-organismos, tem fungos, tem nematóides. Eu mesmo já matei algumas vezes, né? E a hora que você mata ele, quebra a casca, tudo, a gente vê umas larvinhas saindo, são nematóides, né? E da mesma forma que eles transmitem, né? Alguns podem transmitir esquistossomose, eles também carregam seus próprios parasitos, eles têm suas próprias doenças, tá? E ela pisando em cima da casca, ela pode ter feito um corte no pé, uma ferida, cortou o pé, e a casca, né, pode ter dado alguma bactéria que causou esse problema. O mesmo com ouriço no mar, né? Quantas vezes vocês já ouviram falar que a pessoa pisou em cima de um ouriço e teve uma infecção séria, uma infecção grave, né? Não quer dizer que o ouriço tem um veneno, mas associado ao espinho do ouriço tem micro-organismos. Quebrou, aquilo lá ficou na pele da pessoa, vai infeccionar e pode gerar um processo inflamatório grave, tá? O mesmo quem já cortou o dedo tentando abrir ostra, com casca de lagosta, casca de camarão, de caranguejo, é interessante, porque eles são sempre assim, geram processos inflamatórios relativamente mais demorados de curar, né? Porque eles têm bactérias. Eu não estou falando de um caranguejo cozido e tudo mais. Os bichos na natureza, tá? Ok, gente? Podemos seguir? Então, se forem Sim. matar os caramujos, não joguem sal, tá? E não matem sapo também, jogando sal em cima, porque é bem coisa de infância, né? Vê um sapo, uma pererequinha, vai lá e joga sal com medo do bicho. Esses bichos não tem problema nenhum, tá? Beleza, então a gente foi lá, a gente já viu aqui porífero, quinidário, platelminte. Vamos falar agora aqui, ó, molusco e anélida. Ó, a gente está nesse grupo aqui, ó, Lophotrochozoa. Beleza? Então, justamente, né, que a gente estava falando dos caramujos, aqui vocês já conseguem saber qual que é a classe dele, ó, eles são da classe gastrópoda. Tá? Caramujos e lesmas são gastrópodes. Todos eles são moluscos, tá? E aqui eu trago assim, alguns exemplos dos principais moluscos conhecidos, né? Os gastrópodes são
assim, da sua grande maioria. Os bivalves, que a gente também tem muito contato, né? As conchinhas do mar, todos eles são bivalves. E os cefalópodes, que incluem polvos, lulas e sépias. Esses outros grupos, ó, poliplacófora, monoplacófora, escafópoda, solenogaster e caudofoveata, eles são menos comuns. A gente até consegue encontrar a poliplacófora também em área de costão rochoso. Se a gente for para a Coroa Vermelha e mexer lá naquelas poças temporárias de maré, naqueles ambientes que tem bastante ouriço, a gente até encontra alguns desses molusquinhos aqui bem fixados, né, no substrato, na rocha. Eles ficam bem grudadinhos. Bom, então molusco. Professor, Oi. craca é bivalve? Boa pergunta. E aí? Todo mundo sabe que é uma craca? Que fica grudado em casco de navio, né? Em barco, em tartaruga, Eu não. em diversos animais. Só um minutinho, então. Ó, estão vendo na minha tela? Aqui são exemplos de cracas. Tá? Quando a gente anda no costão rochoso, elas aparecem de monte. Ficam grudadas em casco de navio, em casco de tartaruga. Ó, chinelo perdido no mar. Essas são as cracas, tá? Então, esses bichinhos aí, eles são moluscos? O que vocês acham? Fechou aqui para mim, professor. Assim, eu parei de compartilhar para voltar para a apresentação, tá? Mas e aí, vocês acham que as cracas são moluscos ou são outro grupo de animal? Não, eles não são moluscos, tá? Eles são crustáceos. Eles são do mesmo grupinho lá. Então, eles são artrópodes crustáceos, que também são crustáceos, caranguejos, camarões, tá? Siri, tatuzinho de jardim, tudo isso é crustáceo. Assim, no geral, ó, tem um bicho marinho que vocês não sabem o que é um bicho estranho. Grande chance dele ser um crustáceo ou ele ser um molusco, tá? São os bichos assim mais diferentinhos que a gente tem no mar, que fogem um pouco do padrão. Mas assim, as conchas, né, a presença de concha é típica de molusco. Só que alguns crustáceos também secretam, não necessariamente uma concha, mas uma carapaça, que às vezes faz com que a gente confunda, tá? Ok, então vocês conhecem, né, grande parte dos moluscos. Eu acho que dentro dos grupinhos que a gente estava vendo aqui, devem ser os mais familiares para vocês. Então, eles são animais aquáticos, grande parte das espécies são de água doce. Tem animais terrestres também, né? A gente tem a lesma, os caramujos, que são terrestres. E uma característica importante de grande parte dos moluscos é a presença de uma concha.
tá? Aqui eu estava falando dos gastrópodos, tá? Então, os gastrópodos incluem caramujos, lesmas, caracóis, os nudibrânquios, que são as lesmas marinhas. Então, a gente sabe, né, que grande parte dos terrestres, eles são herbívoros. Tanto que se a gente bobear, eles comem as plantas do nosso jardim, né? Só que eles podem ter outros hábitos alimentares também. Eles podem ser carnívoros, podem ser necrófagos. Depende muito do grupo. Então, o hábito alimentar deles é relativamente variado. E é interessante que eles se alimentam através da raspagem. Eles têm uma rádula, que é como se fosse um conjunto de dentes enfileirados. Então, eles vão raspando o substrato. Se a gente for na UFSB agora, lá atrás dos laboratórios interdisciplinares, é um ambiente que está cheio desses caramujos, desses caracóis. Então, tem o grupo dos gastrópodes, que principalmente esses das conchinhas enroladas. Cefalópoda. Cefalópoda inclui os famosos polvos, sépias e lulas. Tá? A maioria deles são predadores. Então, os cefalópodes, eles são famosos por serem predadores. Todos eles são marinhos, tá? Não existe cefalópode de água doce. Quer dizer, não existe uma palavra muito pesada, né? Um termo muito pesado, mas não é comum a gente encontrar eles em água doce. Ok? Eles são predadores vorazes, eles têm um sistema sensorial muito desenvolvido, os olhos, a visão deles é muito, muito importante. Então, pelo fato de eles serem predadores, a visão e, inclusive, tem pesquisas dizendo que eles têm memória, eles têm uma capacidade de raciocínio relativamente grande, né? Inteligência já é outra história, mas eles têm uma capacidade neural grande. Mais ou menos isso, Marcelo. E diferente dos outros moluscos, eles têm um sistema respiratório e circulatório fechado. Então, significa o quê? Significa que eles têm vasos sanguíneos e coração, tá? Os outros moluscos não apresentam coração. E aí, eles têm concha. A gente está falando que a concha é uma característica importante de um molusco. Eu vou dizer que eu já vi, tipo, limpando lula, então eu sei que tem umas coisinhas transparentes dentro, assim, que eu acho que tipo, seria tipo a concha interna. Isso. A gente chama de pena na lula, tá? Basicamente aqui, ó, uma estrutura... É como se fosse uma cartilagem, né? Não é uma concha, mas é uma estrutura um pouco mais rígida. Tá? Então, a lula tem uma cartilagem dessa. A sépia tem também uma cartilagem que é calcária. O polvo não tem. Tá? O polvo não apresenta concha ou uma cartilagem desse tipo. Bom, então o terceiro grupo de molusco que é bem conhecido também são os bivalves. Então, biválvia é um nome justamente dessa característica dela, desse grupinho. Biválvia.
duas valvas, né? Duas conchas. Então a gente consegue observar, né, esses animais que apresentam as conchinhas, né, abrem e fecham. São animais filtradores, assim, em sua maioria. Tem alguns deles que são até mesmo predadores. Eles podem utilizar esse sifãozinho aqui, ó, para capturar o alimento, né, capturar pequenas presas. Então eles são formados pelo pé, que vai ser uma estrutura que vai ajudar eles a escavar o substrato. Tem músculos internos aqui, ó, músculo adutor da concha, que ajuda a concha a abrir e fechar, e numa velocidade relativamente rápida. Tá? Não apresentam cabeça, órgãos não apresentam olhos, apresentam alguns órgãos sensoriais, por exemplo, osfrádio. São essas estruturas aqui, ó. Esses órgãos sensoriais ajudam a captar, a identificar a característica da água. Ok? Então, aqui dentro desse grupo estão as ostras, por exemplo, né? Então, eles têm uma importância até para a alimentação humana, grande parte dos moluscos. Os bivalves e também os cefalópodes, né? As lulas e polvos, principalmente. Alguém tirou foto de algum desses moluscos? Eu ainda não. Não. Ó, gente, vão tirando foto, tá? Vão tirando foto, vão registrando de acordo com as características que eu falei. E a gente vai usar isso aí no trabalho final. Então, depois a gente vai ver. Eu tenho uma foto de um caranguejo. Onde que eu vi esse caranguejo? Em tal lugar. Qual que era o ambiente? Qual que é a ordem dele? Qual que é o filo que ele pertence? Quem que é um parente próximo dos caranguejos? Então, são essas informações que a gente vai colocar no trabalho depois. Tá? Então, ó, eu estou falando aqui várias características para vocês. Então, a hora que vocês registrarem um molusco, né, um caramujo, você já tem diversas informações sobre eles. Por exemplo, um caramujo, vocês já sabem me falar que ele é um animal molusco da classe gastrópoda. Né? Beleza? Herbívoro. Então, para a gente fechar a aula de hoje, vamos para o nosso último grupo, que são os anelídeos. Quem que são os anelídeos que vocês conhecem? Minhoca é um. Minhoca. Quem mais? Aqui tem foto dos três. Aquela que chama de sanguessuga. Isso, sanguessuga. Aqui, ó. Que a ordem dela é Hirundínia. Minha caneta parou de funcionar. Ih, gente, peraí. Então, as sanguessugas, né? E os poliquetos, que são marinhos, tá? São vermes marinhos.
Então, esses são os 3 principais anelídeos. Então, além deles, fazem parte também dos anelídeos outros animais marinhos, só que eles são de profundeza, eles não são muito comuns. Eu já vi um sipúnculo aqui em Coroa Vermelha, tá? Só que não é muito comum. Ciboglinide são animais que estão associados a fendas com emanação de enxofre, tá? E Equiura é esse bichinho estranho aqui, mas é um anelídeo também marinho, tá? No geral, os anelídeos têm cerca de 20 mil espécies conhecidas, hábitos alimentares diversos, né? Uma característica importante deles, assim, geralmente eles têm um formato corporal padrão, né? Eles são arredondados e metamerizados. A gente consegue ver anéisinhos, tá? É como se o corpo todo fosse feito de segmentos, de anéis. Olha, percebe? Vários anéis. Vários anéis, tá? Isso daqui a gente chama um corpo metamerizado, tá? Formado por diversos segmentos corporais. Além disso, eles são celomados. Então, enquanto os anelídeos são achatadinhos, os anelídeos eles são arredondados. E eles são preenchidos internamente pela cavidade do celoma. Então, é importante isso daqui, eles são celomados. Se a gente cortar um anelídeo no meio, a gente vai ver que tem uma cavidade corporal que não é preenchida com músculo, com nada. É preenchido com alguns líquidos, na verdade. E aí permitem que quem já viu uma minhoca andando, vê que ela aperta o corpo, espreme e anda, né? É um movimento que ela fica mais gordinha em algumas partes e mais murchinha em outras. E dessa forma ela consegue contrair os músculos. É como se a gente estivesse apertando uma bexiga. A hora que a gente aperta a bexiga de um lado, ela vai para frente ou vai para trás. Tá? Pensando naquelas bexigas de compridinhas, né? A hora que a gente aperta, o que acontece? O outro lado aumenta. É mais ou menos isso que acontece com os anelídeos. O volume corporal é sempre o mesmo. O que muda é que alguns segmentos, alguns músculos relaxam e outros comprimem. Tá? Então, esses segmentos eles são interconectados internamente. Então, alguns deles permitem que o fluido corporal circule aqui dentro. Tá? Então, essa cavidade, esse celoma, permite o transporte de nutrientes, o transporte de gases. Tá? E esse hábito alimentar está muito associado com o hábito de vida desses organismos. Qual que é o hábito de vida? Onde que eles vivem, no geral? Qual que é o tipo de ambiente que a gente encontra os anelídeos? Onde que vocês encontram minhoca? Um solo Em cima do solo? embaixo. Enterrada. Isso. Então, esse hábito, essa característica corporal dos anelídeos é uma característica importante que permite eles ocuparem um hábito, um nicho que era pouco utilizado, que é se enterrar no solo. Tá? Então, no ambiente marinho, quem que são as minhocas do mar? São os poliquetos. Tá? Grande parte deles são
Nômades são... esqueci o termo agora. Errantes, tá? Eles são errantes, eles caminham ou nadam livremente, mas parte das espécies vive associado ao fundo do mar, vive enterrado na terra, né? Da mesma forma que a minhoca no ambiente terrestre. Então, essa capacidade dela se espremer e comprimir facilita o hábito escavador, tá? Facilita ela se movimentar entre partículas do solo, ok? Então, aqui é um exemplo do Nereis. Nereis é um poliqueto marinho, né? Eles não apresentam pernas, tá? Isso é importante. Nenhum anelídeo tem perna. O que a gente está vendo aqui, ó, que parece até uma lacraia, né? São parapódios. São projeções laterais do corpo, tá? Então, aqui é um animal com corpo homônomo, onde um segmento corporal é muito próximo, muito parecido do outro, muito idêntico. E aqui a gente tem um animal que é heterônomo, onde os segmentos corporais são diferentes. Ó, a gente tem segmentos diferentes aqui. Certo? Bom, então a gente tem um animal que tem cabeça, né? A cabeça é o prostômio, que porta os olhos, tentáculos, palpos e a boca. O corpo dele é um corpo metamerizado, tá? E o último segmento corporal chama pigídeo, que é a abertura anal, que comporta a abertura anal. Então, a gente consegue ver nesses poliquetos aquáticos que eles apresentam um prostômio, um corpo metamérico e um pigídeo. Minhoca tem cabeça? Não tem cabeça. Minhoca não tem olhos, tá? Nem tentáculos. Mas o primeiro segmento pode ter alguns palpos sensoriais, então a gente vai chamar de prostômio também. Então, essa configuração, com essas características unidas, né, que é um celoma, presença de celoma, é um corpo segmentado, sistema circulatório fechado e trato digestivo especializado por regiões, isso facilitou a eles ocuparem esse hábito escavador, né? Então, os anelídeos têm boca, tem esôfago, tem papo, tem moela, tem estômago, tem secos intestinais e o intestino e o ânus, tá? Pessoal, essa aqui era a última parte da aula. Aqui eu já tenho o indicativo dos capítulos do livro que eu usei para a aula, né? Teoricamente, a gente abordou todos esses capítulos aqui, ó, do 12, 13, 14, 16 e 17. O livro que eu acompanho, que eu estou seguindo, é o Hickman, que é o Princípios de Zoologia. Tem disponível na biblioteca para vocês lerem online. E se quiserem, eu posso disponibilizar o link para vocês fazerem o download de uma pasta do Drive. Então, eu posso disponibilizar os links lá para vocês baixarem também. Tá? Então, qual que é a recomendação? Vocês
pelo menos darem uma olhada nesse material do livro, as filogenias, as características principais, os quadros resumo de cada grupo. Eu não vou imaginar que todo mundo vai ler, né, esses 5 capítulos aqui, mas eu gostaria que vocês tentassem dar uma olhadinha neles, tá? Ver as características principais de cada grupinho aqui que a gente abordou hoje. Beleza, gente? Eu vou disponibilizar, então, na pasta, no SIGA, o link, tá? Então, Danilo, no SIGA, no tópico da aula, eu vou colocar o link do Drive, tá? Aí é só você entrar lá e baixar os livros de zoologia que eu vou disponibilizar, tá? Então é isso, gente. Deem uma passada geral no material. Eu já disponibilizei os slides da aula, tá? Já está no SIGA. E para a semana que vem eu vou passar uma atividade programada para vocês. Beleza, gente? Então, aproveitem o feriado, os dias da semana para irem registrando o material e tirando foto para a gente usar isso na avaliação final, tá? Enfim, é isso por hoje. Obrigado, gente. Boa noite. Bom descanso para todo mundo. Qualquer dúvida, me escrevam, tá? Vale inseto congelado, Kevin. Vale sim. Morto também? Morto, não precisa matar nenhum. Encontrou morto e está em bom estado, a gente consegue usar. Tá valendo. Pessoal, boa noite. Abraço.